Então, guerreiros, a pedido de uma inscrita do canal, ela falou sobre a continuidade da série Os Protocolos de R.C. Christian. R.C. Christian é aquele pseudônimo do indivíduo que idealizou, investiu e fez acontecer as Pedras Guias da Geórgia. Nada melhor para entender os propósitos das Pedras Guias da Geórgia do que ler o livro escrito pelo indivíduo que se intitula R.C. Christian. Ele escreveu um livro chamado Common Sense Renewed, aonde ele fala tudo que ele acredita, tudo acerca dessas pedras, etc. Então, oh Jesus. Então, eu estou aqui nessa série lendo os capítulos, né? No vídeo passado nós exploramos o prefácio e agora eu vou explorar com vocês o Jesus. Eu vou explorar com vocês o capítulo 1. Esse é o livro, aqui frente e verso, aqui a gente vê, né, by Robert Christian. Aqui nós vemos a assinatura dele, Robert Christian, pseudônimo. E aí vamos lá. Common Sense Renewed, Robert Christian. Aqui uma foto das Pedras Guias da Geórgia, The Georgia Guidestones, ok. E vamos lá. Aqui os capítulos, para vocês terem noção, né. Prefácio, Common Sense Renewed, The Georgia Guidestones, Cultural Evolution, Guiding Human Reproduction, Suffrage né, in the United States, Prospect for the American Economy, Proposals for Improving Our Society, A Beginning for the Age of Reason, On Revolution, Reflections on God and Religion, On the Conversation of Russia, To Make Partners of Rivals, não sei, Epílogo, tá? Então vamos lá. Opa, prefácio foi o que a gente leu. Capítulo 1. Então o que eu faço? Eu dou uma lida e comento o que eu li, que é tudo em inglês, né? Então a gente vai fazendo assim. Aqui nesse primeiro capítulo, quer dizer, aqui nessa primeira página, ele fala sobre o autoritarismo na Inglaterra, na época da independência dos Estados Unidos, e que meios pacíficos foram propostos para resolver o problema da independência dos Estados Unidos, mas no final das contas houve guerra, e ele propõe então, aí ele fala aqui que today the world is confronted by increasing portents of nuclear war. It is essential more than ever before then we explore every means of rational, non-violent resolutions of worldly frictions. Então ele está dizendo que hoje nós encaramos, hoje significa na época que ele viveu, que foi ali por volta de 1970, no auge ali da Guerra Fria, né? Aquela tensão entre Rússia e Estados Unidos e uma iminente possível terceira guerra, que seria a nível nuclear, com as bombas nucleares, uma extinção da humanidade se houvesse realmente uma guerra nuclear. Então, ele diz que naquela época, mais do que nunca, há a necessidade de resolvermos os conflitos internacionais de forma pacífica, porque senão uma guerra mundial de bombas atômicas iria destruir a humanidade inteira, né? Isso que ele fala aqui. Aí depois, próxima página, ele fala aqui nesse primeiro parágrafo acerca que ele é cristão, mas que ele é bem aberto ao diálogo com outras formas religiosas, e ele fala que nesse primeiro parágrafo, né, ele fala também que a história da humanidade é repleta de questões de violência quando houve muita intolerância religiosa pode gerar alguns problemas. Olha, ó, eles ali, ó, history is replete with human suffering, sofrimento humano, which has resulted, que é resultado da inflexibilidade das crenças, especialmente em áreas da religião e da política. Aí agora eu vou dar uma lida nesse próximo parágrafo e volto a comentar. Então, ele fala aqui nesse segundo parágrafo que a liberdade que ele vive hoje nos Estados Unidos é resultado da guerra civil que houve na época da independência e que ele é grato pelos que sofreram para que os Estados Unidos
pudesse atingir esse nível de independência e de liberdade e de princípios democráticos. No próximo parágrafo ele fala, like all human beings, ele fala que ele não escolheu nascer, é uma dádiva. I share the gift of life. Eu divido o, o presente de estar vivo, né? A glória de estar vivo. With you and humans open your eyes. O que diz ali? We humans open our eyes and behold a universe. Sei lá, nós estamos diante do universo, with vastos mistérios, em vastas dimensões, em muitos níveis de dimensão, além do nosso entendimento. E vou continuar, só um segundo. Eu não sei inglês 100%, né? Eu tô me virando aqui, mas eu não entendo tudo. Tô tentando fazer uma tradução, assim, nos limites da minha capacidade. Então, nesse penúltimo parágrafo, ele fala sobre que a maioria das pessoas concorda com as falas dos seus líderes religiosos, na ideia de que nós vivemos... nós somos agentes liderados por uma inteligência suprema, um ser supremo. The world around us, we observe within nature certain time. I accept an implied obligation to propose kindness. Que estamos implied obligation, que estamos nas ordens de godness and truth, né? Deus e a verdade. Eu não consegui traduzir muito bem esse parágrafo. Vocês podem ler aí, eu vou deixar aqui assim, ó. Vocês podem ler e fazer as suas próprias traduções. Depois ali no último ele fala instincts acquired in more than 2 billion years of evolution and struggle for survival life on within our physical natures. They impel us to continue and further improve our species. Que estamos nos improvisando e evoluindo. Inborn curiosity and dynamism stimulate us to explore. Que a nossa curiosidade, dinamismo nos estimula a explorar o mundo. Imagination and altruism inspire. A imaginação e o altruísmo nos inspiram to envision a future in which we'll governar nossa natureza animal and assume a guiding role over all livings, e assumir que somos guias de todas as espécies viventes in accordance with our best, em acordo com as nossas melhores nossas melhores condições espirituais e capacidades intelectual. We live in a time of great... Vivemos num período... In time of great peril. Não sei o que significa isso. Vivemos num período bom. Acho que ele está dizendo isso. Humanity and the proud achievements of its infancy on earth are in grave danger. Humanity and the proud... Os avanços da humanidade estão em grave perigo. Our knowledge has outstripped wisdom. Our knowledge, nosso conhecimento, has outstripped wisdom. Não sei o que quer dizer isso. We have controlled this disease, but have not regulated our numbers. Nós temos controles de doenças, mas não estamos regulando bem. We have not regulated o nosso número, acho que, de pessoas no mundo, né? We have advanced our understanding in the natural science. Temos avançado nosso conhecimento nas ciências, but have not adequately controlled our baser animals. Mas não controlamos bem os nossos instintos animais. We have begun to accept the rule of law, but have limits in application. Nós concordamos em aceitar bem as regras das leis, mas temos limitações em aplicá-la, permitindo to regulate the affairs of individual and of small political divisions, while we neglect to use in controlling measure. Putz, que ele disse aqui? You have begun to accept the rule, permitting it to regulate the affairs of regulando as questões individuais,
and of small e as questões pequenas questões políticas, divisões, while we neglect, eu não sei o que é isso, to use in controlling major aggression, para controlar questões de agressão, we have outlawed the use of murder and violence in resolving individual disputes, but we have failed to develop procedures to peacefully set conflicts between nations. Ah, sim. Tá dizendo que as leis são boas para resolver disputas individuais, mas nós estamos falhando em relação às disputas maiores internacionais, né? Meanwhile, we have made the world an atomic tinderbox. Acho que transformamos o mundo numa caixa atômica, né? Tá falando em relação às bombas atômicas. We cannot permit the present conditions to... Não podemos permitir que as condições continuem assim, que é as condições sobre guerra nuclear, né? We must change our traditions. Precisamos mudar a tradição. Devising effective political mechanism to control the conduct of nations is not an impossible task. Political mechanism, temos que controlar os mecanismos na conduta das questões internacionais. It should be viewed as a scientific and social challenge which demands the immediate attention of the wise human heads in all the family of nations. Não entendi o que ele falou aqui. O que ele diz ali? It control the conducts of nations. Tá. It should be viewed as a scientific and social challenge. É uma questão, é um desafio científico e social que demanda atenção imediata. Heads in all the family nations. Questões internacionais que existe uma demanda aí e uma atenção nessas questões internacionais. The world is devoting intense effort and lavish funding to developing ever more sophisticated weapons. Should later prosperity ending in peace. Tá falando que realmente o mundo evoluiu nessas questões de armas sofisticadas, né? In a race which as the moment should later prosper ending in peace. As questões de armas sofisticadas que ele está falando em relação à guerra nuclear, né? We and the Soviet Union, nós e a União Soviética, are directing vast resource and intense intellectual effort to... que os Estados Unidos e a União Soviética têm direcionado recursos e investimento intelectual na exploração do espaço. This is not intrinsically wrong. Isso não está incorreto, but it diverts attention from much more pressing. Mas tira a atenção de questões mais sérias. We must all rearrange our priorities to reflect a logical appraisal of the more urgent. Nós temos que reorganizar nossas prioridades more urgent political para questões, dilemas políticos que são mais importantes. Nowhere do we observe for devising political arrangements that will assure international peace, free flow of commerce and knowledge, with preserving for each nation. Não entendi o que ele quis dizer aqui nessa frase. Surely this is not an insurmountable task for... Essa parte final aqui tá difícil de traduzir. There must be alternatives to war which will be acceptable to and welcomed by the mass of... Que existem alternativas que a humanidade tem que tomar em relação à guerra, né? We must now make an organized worldwide effort to find them and to apply them to the affairs of mankind. Nós temos que encontrar soluções. There must be alternatives to war, que nós temos que encontrar alternativas para as questões da humanidade, né, em relação à guerra. We must now make temos que fazer uma organização worldwide, a nível mundial, effort to find them, a nível de encontrar e aplicar soluções para a humanidade. This is the greatest challenge facing us in the atomic... Esse é o grande desafio que nos cerca, né, que nesse momento da era atômica.
Deixa eu ver o que mais. Estamos acabando aqui, última parte do capítulo 1. Deixa eu ver aqui. The Soviet União Soviética e os Estados Unidos are both powerful nations. São duas nações poderosas. A difference in political philosophy have divided the family of nations into large camps, que as diferenças filosóficas dividiu essas duas nações em dois campos ideológicos, né? And these have gathered around the two major powers, sharing to some degree. E que acabou transformando essas duas nações em rivais. The rivalry is rooted in the momentum of historical behavior patterns which date back to another for different era. Não entendi. But those patterns possibly accept become chains which prevent rational behavior. Challenges of today. O que ele quis dizer? But those patterns passively accept become chains which prevent rational behavior from meeting the challenges of today. Não entendi, gente. The leaders of all our two countries can cast off this restraint on direct our affairs to establish new political mechanisms capable of logically resolving the frictions which presently characterize or mutual relationships. Ele está falando das questões entre esses dois países e que deve haver soluções e que a guerra não é o melhor caminho. Can cast of those restraint. É difícil traduzir aqui, né? Eu tô tentando, mas eu não sou fluente em inglês. Deixa eu ver. It is unthinkable that America and the Union Soviet could unite as political partners. É impensável que Estados Unidos e União Soviética possam ser parceiros políticos. Can we not assume the role of wiser and stronger elders in guiding the family of man through the present dangers into a future ruled by human? Não é possível guiar a humanidade em os problemas presentes de forma racional, né? Não é possível isso. Is not this prospect an appealing alternative for nuclear? Não seria essa uma alternativa para a guerra nuclear, né? Usar a razão. Achieving that partnership is vastly more important than exploring the moon. Ele está dizendo que investir nessa parceria é muito mais importante do que explorar a Lua. It will be immeasurably more productive of good of humanity than all the frantic preparations for war which now distract us. It will be immensely more, será muito mais produtivo para o bem da humanidade than all the frantic preparations for. Bom, continua. Human intelligence is capable of devising solutions to all of our problems. A inteligência humana é capaz de encontrar resolução para os problemas da guerra, controle populacional, population control, justice under law, justiça sobre a lei, and the progressive improvement and perfection, a melhora progressiva, a perfeição da nossa espécie, and the shepherd of life e a vida na Terra. I recognize the difference which separate my understanding from the other religionists. Ele reconhece as diferenças no pensamento dele, que separa o pensamento dele do pensamento de religiosos que interpretam a Bíblia and other ancient documents in a literal fashion, que interpretam a Bíblia e outros documentos de forma literal. If we had lived the identical lives, the same evidence together, we would probably agree on most key. Afinal das contas, if you had live idênticos, temos as mesmas vidas, nós poderíamos concordar com a maioria das coisas, but we have come to this moment by different paths. Mas chegamos até este momento por diferentes caminhos. Let us set aside our and focus of mind and reduce of the urgent task at
hand. To resolve our mutual problems as citizens of a shared but troubled planet. Para resolver nossos problemas mútuos enquanto cidadãos que dividem um planeta turbulento, problemático. Truth will prevail when we seek it honestly. O que a verdade vai prevalecer? We can discover agreement in many areas, even while we mutually respect our... O que ele quis dizer aqui? We can discover agreement. Nós podemos encontrar acordos, né, em muitas áreas, even while we mutually respect, se nós nos respeitarmos, to disagree, nos direitos em que nós discordamos. Let us change the citizens of the Soviet Union and other nations to join with us in seeking the common ground. Let us, que nós, let us challenge the citizens. Vamos desafiar let us challenge the citizens of the Soviet Union. Vamos desafiar os cidadãos da União Soviética e de outras nações para nos juntarmos, seeking the common ground, nos juntarmos, which all nations can achieve an enduring and peaceful partnership. Nos juntarmos nos tornarmos peaceful parceiros na paz, né, mundial. Open and verifiable cooperation between the major powers can provide, que a cooperação entre as grandes potências pode prover a beginning for the coming age of... que a cooperação entre as grandes nações pode prover o início de uma era da razão. Então, deixa eu ver quanto é que tempo de vídeo que deu. Esse vídeo está longo, eu vou finalizar aqui. Eu espero que a minha tradução tenha valido de alguma coisa, porque é difícil traduzir, eu não sou fluente em inglês, mas esse é o primeiro capítulo do Common Sense Renewed, escrito por R.C. Christian, o construtor das Pedras Guias da Geórgia. A gente se vê no próximo capítulo. Um abraço.